Eu sou Maria Luísa Furlan Costa, professora da Universidade Estadual de Maringá, mais especificamente do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo um agradecimento muito especial para a professora Vanessa, do Laboratório de Aplicação Pedagógica Interdisciplinares da UEMP, que é o LAPS, um nome muito sugestivo. Gostei muito do convite da professora Vanessa, tenho acompanhado as postagens na página deles, bem bacana mesmo, inclusive recomendo para quem ainda não viu, né, que faça a pesquisa, né, é só entrar no LAPS, pronto, né, achei muito bacana e muito sugestivo, então, o nome do projeto. Então, feito isso, eu vou então falar um pouquinho para vocês sobre o tema que me foi pedido, que é, de modo geral, a educação em tempos de pandemia. Nós fomos surpreendidos no ano de 2020, né, quando nós terminamos 2019, a gente dizia assim, né, por conta da mudança no governo federal, né, nossa, que bom que acabou 2019. Mas a gente não tinha noção do que nós enfrentaríamos em 2020. E mundialmente estamos enfrentando uma pandemia por conta do coronavírus e a sociedade, de um modo geral, está precisando se reinventar. E cada setor da sociedade tem uma forma de se comportar diante dessa pandemia. Alguns setores que utilizam a tecnologia de uma forma mais contundente, mais frequente, né? Parece que não sofreram tanto, né, com isso, como na educação, né? Infelizmente, por mais que a gente tenha um discurso de que a tecnologia está presente no dia a dia das pessoas, dos nossos alunos, nós usamos o celular para tudo, nós usamos a nossa lista do WhatsApp para tudo. Hoje você vai marcar uma consulta médica, você liga no consultório, a pessoa diga, anote o nosso WhatsApp e marque pelo WhatsApp. Você manda pedir um exame, o exame vem a confirmação no seu WhatsApp. Você vai ao banco, você faz tudo utilizando as tecnologias, né? Mas quando chegou essa pandemia, alguns setores que não estavam tão acostumados tiveram que repensar as suas práticas e as suas ações, né? Eu tenho dado um exemplo, pode parecer uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? Se vocês pensarem, logo que começou essa situação emergencial que nós estamos vivendo, nós nos aproximávamos da Semana Santa na Igreja Católica. Quem é católico, quem frequenta a igreja, sabe que a Semana Santa é um dos momentos mais importantes da vida, né, de uma pessoa que frequenta a igreja com regularidade. Então, nós temos ali a missa do lava-pés, a cerimônia da paixão, depois nós temos a quarta-feira de cinzas, mas a igreja rapidamente teve que se adaptar para manter aquilo que eu tenho dito que é fundamental para que nós possamos passar bem, ou pelo menos passar da melhor forma possível por essa pandemia, que é a garantia do isolamento social. Então, a igreja foi buscando alternativas, os padres venderam ramos, né, na porta da casa das pessoas, teve padre que saiu no carro, em cima de um carro, teve padre que usou o helicóptero, tiveram que usar a sua criatividade. E é isso que tem sido pedido para nós da escola e principalmente para nós professores, para que nós possamos usar agora a nossa competência, a nossa criatividade, as nossas pesquisas, né, os nossos estudos, para mostrar para a sociedade como que nós podemos garantir o estudo dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, em um tempo tão difícil como esse. Então, para mim fica muito claro, né, que a escola e as universidades estavam preparadas para isso, né, alguns professores já usavam de forma mais efetiva, mas a grande maioria dos professores não estavam acostumados com isso. E muitos têm dito que são incapazes de utilizar a tecnologia sem que se tenha um tempo adequado para a formação. Então eu quero começar esclarecendo uma questão muito importante. Nós não estamos falando aqui em fazer a modalidade à distância em tempos de pandemia. Porque realmente a modalidade à distância é uma modalidade que já vem sendo utilizada de modo especial a partir de 1996, né? Mas ela é uma modalidade que ela requer, sim, um tempo muito grande de formação
do professor, né, a médio e longo prazo. Ela requer um planejamento mais efetivo, né? Quando o professor começa uma disciplina, ele tem que estar praticamente com a disciplina pronta, as aulas gravadas. Então não é algo que se faz de uma forma improvisada, né, da noite para o dia. Então o que nós temos dito, nós temos usado dois termos, né? É fazer educação não presencial, inclusive é assim que em alguns documentos, né, do próprio Ministério da Educação, essa educação está sendo chamada, ou mesmo utilizar o termo educação remota. Então o que nós estamos defendendo, e eu defendo com muita convicção, que na medida em que nós, educadores, mostrarmos que nós temos condições de fazer educação não presencial em tempos de pandemia, nós vamos contribuir de forma bastante efetiva para que nós possamos ter o isolamento social, que é a receita que a gente tem para conter, para evitar que esse vírus se espalhe. Então isso é fácil? Não, não é fácil, né? Nós temos uma situação no Brasil que é diferente de outros países que encontraram soluções mais eficazes, porque nós temos um país enorme, né? Eu poderia citar aqui Portugal. Portugal encontrou uma alternativa bacana de fazer educação, mas lá eles têm uma universidade aberta de Portugal, eles têm uma outra estrutura e é um país extremamente pequeno. Então, num país como o Brasil, encontrar uma solução que atenda a 5 regiões do nosso país é um desafio muito grande. E, na verdade, o que eu tenho dito, que esse processo que nós estamos vivendo, ele deixou muito mais claro o quão grande é a desigualdade que impera em nosso país, né? Em tempos em que a gente faz aula presencial, que a gente vai para a escola, que a gente convive com os nossos alunos no dia a dia, parece que essa desigualdade não fica tão aparente. Mas quando a gente começa a falar do uso da tecnologia para a mediação da atividade do professor, aí nós começamos a ver que nós temos, em alguns estados, alunos que não têm nem acesso ao saneamento básico, aluno que não tem acesso à energia elétrica e uma quantidade grande de alunos que não têm acesso à internet. E para além disso, nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Mesmo nas casas em que nós temos acesso à internet, computador, nós temos muitas vezes o pai em home office, a mãe em home office, o filho com um monte de atividade para fazer. Então, é preciso gerenciar essa nova situação que nós estamos vivendo. Mas eu tenho dito que eu acredito na capacidade dos professores, na criatividade dos educadores e na possibilidade que nós temos de fazer educação, né, em tempos de pandemia. É a melhor opção? É a melhor situação? Eu diria que é o que nós temos para hoje. É a possibilidade que existe para que nós possamos manter os nossos alunos próximos de nós, porque eu acho isso muito importante, né? Manter os alunos próximos de nós, inclusive para que nós possamos auxiliar os alunos com orientações, né, de como se prevenir com relação ao vírus, né, de dar orientações de como fazer para não manter o contato com as pessoas. Então a escola, ela está tendo um papel fundamental. E nós temos, né, claro, duas realidades muito distintas, né? Primeiro, a realidade diferenciada entre a educação básica e o ensino superior. Uma coisa é a gente trabalhar educação não presencial no ensino superior, outra coisa é trabalhar atividades não presenciais na educação básica, principalmente com as crianças mais novas. E temos também uma grande diferença, que a gente não pode negar, e que isso também agora está ficando mais claro para todos nós, que é a diferença entre a escola pública e a escola particular. Então, o que é que nós temos percebido? Que as escolas particulares rapidamente se organizaram e deram continuidade às suas atividades, né? E no caso da escola pública e da universidade pública, nós temos todo um trâmite para decidir o que é que nós vamos fazer. Mas eu penso que nós temos toda a condição de alguma forma, dar continuidade às atividades. Então, o que eu quero dizer, que eu sei que isso é uma dúvida de muitos pais, de muitas pessoas, se nós temos legalidade nessa proposição de fazer uma educação remota na educação básica e no ensino superior. Então, por conta da pandemia, o Ministério da Educação
publicou 2 portarias, né, uma em 17 de março, outra em 19 de março, né, declarando que as aulas estavam suspensas. Vamos falar especificamente do caso do estado do Paraná, né, que é onde nós estamos localizados. O nosso governador também assinou um decreto dizendo que as aulas presenciais estavam suspensas. Na sequência, o Conselho Estadual de Educação publicou uma deliberação, né, adotou uma publicação, a Resolução 1 de 2020, que vai dizer um pouco como é que a gente pode fazer educação nesse período emergencial. E agora, na última semana, nós temos a publicação das diretrizes do Conselho Nacional de Educação, CNE. Essas diretrizes ainda não estão homologadas pelo ministro da Educação, mas imagino que serão. Ainda tem muito questionamento de associações, né, da sociedade civil, mas o que essas diretrizes vai dizer? Que ela vai tratar do calendário escolar e ela vai dizer claramente que essas atividades não presenciais podem ser computadas para o calendário de 2020. Eu vou encerrar minha fala dizendo que nós temos diante de nós um desafio, e o desafio não é só encontrar a melhor forma de fazer atividades não presenciais, mas é de enfrentar as dificuldades. A dificuldade do aluno que não tem acesso à internet, a dificuldade do aluno que tem um acesso mais precário, a dificuldade daquela família que já enfrenta a dor de perder um ente querido ou de alguém que está hospitalizado por conta do coronavírus. Então nós não estamos trabalhando, gente, numa situação como se nós estivéssemos de férias ou se nós estivéssemos em greve. Nós estamos trabalhando em uma situação de excepcionalidade. Mas eu tenho dito isso aos meus alunos, às pessoas, aos colegas de trabalho com quem eu convivo, aos membros do meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância e Tecnologias Educacionais, o GPADTEC, a quem eu agradeço por estar me ajudando a enfrentar, né, da melhor forma possível esses desafios, e principalmente o que nós precisamos é encontrar estratégias para enfrentar essas dificuldades, né? Porque eu termino dizendo o seguinte: se nós não nos mostrarmos disponíveis, criativos, né, com determinação para mostrar ao governo, para mostrar à sociedade que nós podemos fazer educação não presencial, nós vamos contribuir, né, de alguma forma, para que nós tenhamos uma pressão muito grande, né, como se teve para que o comércio pudesse abrir, para que as lojas voltassem a funcionar, como a gente tem pressão hoje para o shopping voltar a abrir. Aí nós vamos ter pressão, né, dos pais, dos alunos e da sociedade para que a escola volte a ter aula presencial. E o que é que eu tenho dito, gente? Para o comércio, para o mercado, a gente vai encontrando regras, né? Só pode entrar de máscara, não pode ter mais do que 10 pessoas dentro da loja ao mesmo tempo, não pode ter aglomeração de pessoas, mas me digam, como é que a gente faz educação presencial sem aglomeração de pessoas? Como é que um professor vai dar aula para uma turma com 40 alunos, 50 alunos, 60 alunos, sem que a gente tenha aglomeração de pessoas? Então, acho que nós precisamos ser sensíveis. Quando nós começamos a discutir isso em março, algumas pessoas achavam assim que eram medidas paliativas para 2, 3 semanas. E nós temos visto que não é. Muitos especialistas da área de saúde têm nos mostrado que nós ainda nem começamos a passar pelo problema da pandemia no Brasil, né? Então, tem dados que mostram que é exatamente isso. Na medida em que a gente diminui o isolamento social, a curva da contaminação cresce de forma exponencial. Então, para que a gente possa contribuir como educadores para manter o isolamento social, é que eu tenho dito que nós precisamos buscar todas as alternativas possíveis e imagináveis para fazer educação não presencial em tempos de pandemia. Esse é o meu recado para hoje. Sou uma pessoa que eu acredito que nós podemos sim ter sucesso nessa grande empreitada, nesse grande desafio que nós estamos vivendo no ano de 2020. Muito obrigada.